Qual que é o melhor investimento para os próximos 10 anos? Bom, dizem por aí que as ações no longo prazo são a melhor alternativa de investimento. Só que será que elas continuam sendo a melhor alternativa para os próximos 10 anos? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Para responder essa pergunta, eu vou seguir a seguinte linha de raciocínio. Primeiro, eu vou te mostrar um panorama geral de como que está a situação da bolsa hoje, como que está o fluxo das pessoas entrando e saindo, fundos de investimento, investidores estrangeiros. Depois, nós vamos falar um pouco sobre as perspectivas futuras da bolsa para os próximos anos e, por fim, nós vamos mostrar um pouco a performance histórica da bolsa de valores em dólares, para você ver como que a bolsa se comporta em diferentes governos, de acordo com diferentes partidos políticos no poder, quem que é o presidente, enfim, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, se esse tema te interessa, já deixe seu like aí embaixo, que isso é muito importante para o algoritmo, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e, sem mais, bora pro conteúdo. E pra gente começar, dá uma olhada nesse gráfico aqui pra gente ver como é que tá o fluxo do estrangeiro investindo na bolsa de valores. Esse é um gráfico de 2022 e eles colocaram no ano de 2022 mais de 100 bilhões de reais na bolsa de valores. Então, ao longo do último ano, os gringos estavam entrando na bolsa de valores e isso é um sinal até mesmo positivo, né? Só que esse movimento continua acontecendo em 2023. Nesse outro gráfico, a gente consegue ver que no canto inferior direito o fluxo no ano por investidor. E a gente vê que o investidor estrangeiro, até o dia 19 de janeiro, colocou mais de 7 bilhões de reais na bolsa de valores e só no dia 19 eles colocaram 1,7 bilhões de reais também na bolsa de valores. Só que se por um lado o investidor estrangeiro está entrando na bolsa de valores, o investidor pessoa física brasileiro está saindo da bolsa de valores. No ano, pessoa física saiu quase 1 bilhão de reais, só que o mais relevante aqui que a gente precisa mencionar é o investidor institucional que tirou 5,3 bilhões de reais da bolsa aqui do Brasil. Isso por quê, né? Basicamente porque as pessoas físicas estavam resgatando muito dinheiro dos fundos de ação, fundos multimercados, e para o gestor pagar esses resgates, precisava vender um pouco das posições que eles tinham. Então, a pessoa física, o brasileiro como um todo, está tirando dinheiro da bolsa de valores de forma geral, enquanto o investidor estrangeiro está colocando. E aí, quando a gente está falando de fundos de renda fixa, apesar da elevada taxa de juros que a gente tem aqui no Brasil, de quase 14% ao ano, os fundos também estão sofrendo bastante resgates. Então, só em 2022, a captação líquida foi de 27 bilhões de reais, 27,6 bilhões de reais negativos, ou seja, tiraram 27 bilhões de reais dos fundos de renda fixa. Só em dezembro foi mais de 100 bilhões de reais. Ou seja, a gente consegue ver que, por um lado, os gringos estão entrando, por outro lado, os brasileiros estão saindo, e fica aquela dúvida, né? Quem que tá certo? E uma coisa a gente pode ter a conclusão aqui. O gringo, ele precisa fazer muito mais conta do que o brasileiro. Por quê? Porque o gringo, além de ganhar dinheiro na bolsa de valores, ele ainda precisa considerar a questão do câmbio. Porque de nada adianta a bolsa subir 10% se o câmbio desvalorizar 15%. Se o câmbio desvaloriza 15%, para ele ficou 5% no negativo. Então, ele precisa fazer muito mais conta que o brasileiro na hora de investir na bolsa de valores e podemos considerar isso como um sinal levemente positivo, já que ele precisa fazer muito mais conta se ele acha que é um bom momento de entrar na bolsa de valores pensando na estratégia dele, a gente pode considerar isso como um sinal positivo. Outro gráfico que eu separei aqui pra gente falar é sobre esse gráfico aqui de preço sobre lucro da bolsa de valores. E por esse gráfico a gente consegue ver que a bolsa está relativamente barata em relação ao seu histórico. E para explicar o que é esse gráfico de preço-lucro da bolsa de valores, né? Preço sobre lucro é uma métrica que a gente usa para analisar empresas, que a gente vai comparar o preço da ação com o lucro por ação. Basicamente, esse indicador mostra pra gente quanto que você está pagando por cada real de lucro. Então, se você tem uma ação que custa 10 reais e ela entrega 2 reais de lucro por ação, isso significa que se aquele lucro se mantiver constante ao longo dos próximos anos, você comprando aquela ação por 10 reais, você demoraria 5 anos para ter o seu dinheiro de volta só com os lucros daquela empresa. Então, quanto menor o preço sobre o lucro, significa que você está pagando mais barato por cada real de lucro daquela ação. Então, melhor é, mais barata aquela ação é. A gente pode fazer essa análise tanto para as ações quanto para a bolsa de valores como um todo. E nesse caso, a gente precisaria considerar o preço de todas as empresas, ou seja, o valor de mercado de todas as empresas, no caso do Ibovespa, e dividir pelo lucro por ação dessas empresas também. Então, a gente consegue ver se aquelas empresas estão caras ou baratas.
Só que a gente não está considerando apenas o preço sobre o lucro. A gente está primeiro considerando um lucro normalizado. O que é isso? A gente vai retirar os efeitos não recorrentes desses lucros. Porque pode ser que em algum ano a empresa tenha um lucro muito maior ou muito menor do que a média, simplesmente porque ela teve algum efeito não recorrente. Às vezes ela vendeu algum imobilizado que ela tinha e aquilo não faz parte da operação dela. Então a gente precisa normalizar esse grupo e também a gente vai analisar o lucro projetado para os próximos 12 meses. Por quê? Nada garante que a empresa vai ter o mesmo lucro que ela teve no passado. Então, ao invés de considerar o preço sobre o lucro histórico, faz mais sentido a gente considerar o preço sobre o lucro projetado para os próximos 12 meses, para saber, considerando esses lucros que elas vão ter nos próximos 12 meses, pelo menos a projeção que a gente tem, será que ela tá cara ou será que ela tá barata, né? E aí a gente consegue ver nesse gráfico aqui que historicamente a bolsa tende a manter ali mais ou menos entre essas 5 linhas. O que são essas 5 linhas, né? O 9,84, que é a linha do meio, a linha azul um pouco mais forte, a gente consegue ver que é a média do preço sobre o lucro histórico. Então pegou esse gráfico de preço sobre lucro, calculou a média e a gente viu que a média está ali. Uma linha para cima e uma linha para baixo é um desvio padrão em relação à média e 2 linhas seriam 2 desvios padrões. Então a gente consegue ver que na data de 6 de janeiro de 2023, a bolsa estava com um PL de 6,77 vezes, ou seja, é um PL muito barato e muito barato comparado com a média histórica também que a gente consegue ver nesse gráfico, tá muito abaixo da média. E se a gente voltar lá em 2008, 2009 também, quando o gráfico estava mais ou menos nesse mesmo patamar, quem comprou bolsa, quem comprou ações nesse patamar de 2008, 2009, ganhou muito dinheiro depois disso. E a gente pode analisar outra métrica também, que é o preço sobre o lucro do Ibovespa, retirando Petrobras e Vale, que são as 2 maiores empresas dentro do índice. Essas 2 empresas sozinhas representam quase 30% do nosso índice. Vou até deixar o link aqui embaixo se você quiser ver a composição do Ibovespa na hora, né? Você sabe exatamente quais empresas estão no Ibovespa e quantos por cento do Ibovespa cada uma delas representa. Mas se a gente tira a Vale e Petrobras do Ibovespa, a gente consegue ver que a bolsa também está bastante barata. Esse gráfico ele é um pouco mais antigo, só que a ideia por trás dele ainda é muito válida. Então, historicamente, hoje, pelo menos o preço sobre o lucro do Ibovespa, tirando Petrobras e Vale, também está abaixo da média. Só que a gente tem um grande problema, né? Não significa que a bolsa estar barata vai ser um motivo para ela andar muito nos próximos meses. Não é porque algo está barato que isso vai retornar para o seu valor justo e eventualmente você vai ganhar dinheiro. Pode ser que alguma coisa esteja barata e ela vai continuar barata durante muito tempo. Então, não é porque o preço sobre lucro está baixo que as coisas vão começar a andar. Tanto o preço da ação pode ficar estagnado durante muito tempo, quanto o lucro por ação também pode ficar estagnado durante muito tempo. Igual a gente consegue ver nesse gráfico aqui, o lucro por ação das empresas brasileiras ficou bem lateralizado ali, até mesmo no negativo, durante um longo período, pelo menos durante os últimos anos ali. E aí a grande pergunta é, beleza, se a bolsa pode ficar lateralizada durante muito tempo, o que pode fazer a bolsa andar? E existem algumas respostas para isso. Primeiro, a questão das commodities, né? A bolsa brasileira possui uma alta correlação com as commodities, ou seja, quando as commodities sobem, a bolsa tende a subir também, quando as commodities caem, a bolsa tende a cair também. Isso muito também por conta da natureza das empresas que representam o Ibovespa. Igual eu falei, Petrobras, Vale são empresas muito representativas e elas são empresas exportadoras também. Então, quando o preço dessas commodities sobe, a receita das empresas sobe, consequentemente elas lucram mais e o preço das ações tende a subir e elas puxam o Ibovespa para cima. Então, por isso que tem essa correlação. Existem outras empresas exportadoras aqui no Brasil também. Então, foi inclusive isso, essa questão das commodities, que impulsionou a bolsa nos primeiros mandatos do Lula e também em 2016. Sim, não foi apenas o impeachment da Dilma que resultou nessa valorização da bolsa, que a gente teve essa pernada de alta ali durante esses últimos anos. Mas, sim, também teve um impacto, mas as commodities influenciaram bastante, teve esse ciclo das commodities ali. E bom, você consegue ver nesse gráfico qual que é essa correlação, né? O CRB e o EWZ. O CRB é um índice, é um benchmark das commodities, com várias commodities ali dentro, e o EWZ é um índice ali, é um benchmark que representa a valorização das empresas brasileiras em dólar. Então, quando um está subindo, o outro tende a subir, quando um está caindo, o outro tende a cair também, igual você está vendo aí na tela. Só que em 2023, algumas commodities já andaram e isso pode ser um bom sinal de que as outras tendem a continuar subindo
seguindo esse movimento e, consequentemente, elas vão levar a bolsa para cima também. Mas isso é só uma análise, só que aqui tem um grande problema, que o preço da commodity física precisa acompanhar o preço das commodities no mercado futuro e a gente não sabe exatamente se isso vai acontecer ou não. Pode ser que sim, pode ser que não, mas pode não acontecer e isso não adiantar nada dentro dessa análise. É tudo risco, né? Quando a gente está falando sobre investimentos, não existe certeza de nada, é sempre analisar, fazer probabilidades e entender qual que é o determinado cenário. Eu tô só te mostrando esses dados, tô cuspindo esses dados para você embasar a sua análise e saber o que faz sentido para você ou não. E outra coisa para a bolsa andar é a China crescer, né? Como o Brasil tem muitas exportadoras, como a própria Vale, o mercado chinês é um mercado que tem uma demanda muito elevada pelos produtos, pelas commodities aqui do Brasil. Então, o Brasil exporta muita coisa para a China e como o Xi resolveu abrir as coisas por lá, né? Pode ser que as coisas comecem a andar, que eles vão começar a comprar ainda mais e vai aumentar a demanda aqui no Brasil, a receita aumenta, o lucro aumenta, as ações sobem. Outro motivo é a taxa de juros. Hoje a gente tem uma curva de juros, igual você está vendo aí nesse gráfico na tela, que o mercado está projetando que ela vai se manter ali na casa de 2 dígitos durante um elevado período. Então hoje a nossa taxa Selic, no momento que eu gravo esse vídeo, está em 13,65% ao ano e o mercado espera que, por exemplo, se você tiver um horizonte de tempo de 10 anos, por exemplo, até 2033, a taxa Selic projetada acumulada até lá vai ser de 13% ao ano, um pouco acima disso também. Então, a análise que você tem que fazer é a seguinte: o seu custo de oportunidade mínimo para você investir na bolsa de valores é esse aqui. Ou seja, um investimento livre de risco te entrega essa taxa de juros, essa curva de juros é como se fosse o CDI acumulado até lá em cada um desses vencimentos. Então, se o mercado está projetando que você conseguiria essa taxa de juros até cada um desses vencimentos, você teria esse retorno sem risco, que é a taxa livre de risco ali, né? Então você só tiraria o seu dinheiro do CDI para colocar na bolsa de valores se você tivesse um prêmio adicional. Mas com essa taxa relativamente elevada, isso acaba sendo um desincentivo para quem quer investir na bolsa de valores, então as pessoas tendem a fugir da bolsa. Mas o ponto positivo aqui é que isso já está precificado, ou seja, o preço das ações, o preço dos ativos já reflete justamente essa taxa de desconto ali na hora de fazer os valuations. Mas, por outro lado, se o mercado está projetando que essa taxa vai ficar durante muito tempo num patamar elevado, o que vai acontecer é que, a partir do momento que o mercado começa a projetar que essa taxa de juros tende a começar a cair, ou seja, a curva de juros tende a começar a se deslocar para baixo, o preço dos ativos, o valuation das empresas vai se ajustar também, só que para cima. Então as ações tendem a subir. Então o que você tem que buscar é analisar o cenário da curva de juros e a partir do momento que a curva começa a cair, aí sim começa a ser uma hora interessante para você entrar na bolsa de valores. E outro motivo é o Lula não ser um populista na veia, né? Que a gente vai discutir um pouco sobre isso aqui agora. E o racional que eu quero trazer nesse vídeo é o seguinte: primeiro, existe uma teoria macroeconômica que defende que o aumento do nível de gastos do governo tende a aumentar o PIB do país. E eu não sei se o Lula estudou economia ou não, mas pelo menos foi isso que ele fez nos seus primeiros mandatos. E a questão é, se é a melhor alternativa ou não, não vem ao caso, eu acho que não, mas foi o que ele fez e por uma série de motivos isso acabou dando certo. Ou seja, o multiplicador fiscal funcionou, o Lula gastou muito dinheiro público nos primeiros mandatos dele e o PIB cresceu a partir daí. Isso tem vários motivos para ter funcionado, né? Por exemplo, milhões de pessoas saíram das classes D e E para a classe C, isso estimulou bastante o consumo, melhorou as empresas, por aí vai. Teve a questão do crédito, o boom das commodities também ajudou muito o país, igual eu falei, a bolsa de valores sobe porque as commodities estão subindo. Então, além de ter esse cenário interno, teve uma ajuda muito forte do cenário externo. Então, as commodities, a valorização das commodities fez um benefício muito bom para as empresas aqui no Brasil. Então não foi só o que o Lula fez, mas teve essa influência do mercado externo também. Enfim, deu certo naquele primeiro mandato e por conta disso ele tende a querer fazer algo parecido com o que ele fez nesse mandato aqui agora. Só que o grande problema aqui é aquela famosa história do peru indutivista, né? Aquele peru que todos os dias ele vai sendo alimentado ali, dia após dia, e chega um dia que ele vai e morre porque era a ceia de Natal. Então ele acha que ele sempre vai continuar sendo alimentado até chegar um determinado momento que ele não vai mais ser alimentado, na verdade ele vai ser o alimento. O que eu quero trazer de conclusão?
não necessariamente o que sempre funcionou no passado ou aquilo que funcionou alguma vez no passado vai continuar se repetindo no futuro e vai continuar funcionando no futuro. Ou seja, pode ser que aquilo tenha funcionado no primeiro mandato dele, só que talvez nesse mandato não funcione mais. Por quê? O cenário macroeconômico hoje é diferente do cenário macroeconômico que a gente tinha lá atrás. Se ele adotar essa postura de aumento de gastos, mas não conseguir aumentar o PIB junto, aí a gente vai ter muitos problemas. E um dos grandes problemas vai ser o aumento da taxa de juros, e o aumento da taxa de juros resulta em vários outros problemas em cascata na economia. O consumo vai reduzir, isso vai ser ruim para as empresas, que vão ter menos receita, vão lucrar menos, podem até mesmo ter prejuízo, e também aumento da taxa de juros aumenta a despesa financeira das empresas. Então, elas têm um prejuízo maior, algumas empresas podem quebrar, vir à falência, entrar em recuperação judicial, isso não é muito interessante. Vai ter problema para o governo, porque as despesas financeiras do governo também vão ser maiores. O governo emite títulos de dívida, né, para você investir no governo e ele captar dinheiro, só que essa dívida também é atrelada às taxas de juros. Se os juros sobem, o custo da dívida do governo fica maior, o governo fica mais endividado, pode ser que não consiga pagar a sua dívida, isso gera um problema de risco do país, enfim, vira aquele efeito cascata. Mas, para te aliviar um pouco, olha o que aconteceu com a Bolsa no passado até 2021. Nesse gráfico aqui que a gente consegue ver que independentemente de quem foi o presidente, independentemente de qual foi o partido político que estava lá no governo, no longo prazo, em dólar, a Bolsa sempre sobe. Então a gente pode até traçar uma linha reta aqui de um ponto até o outro, porque no longo prazo a Bolsa sobe. Pode ser que ela não seja a Bolsa em si, né, o Ibovespa, pode ser que não seja o melhor investimento para você fazer, mas se você sabe analisar as empresas e sabe escolher quais são as melhores ações para você colocar na sua carteira e analisa aquelas ações e coloca na sua carteira aquelas ações que tem o maior potencial de valorizar, pelo menos mais do que a média, você consegue resultados muito interessantes também na hora de você investir na Bolsa de Valores. Então, o tempo na Bolsa, ele está jogando a seu favor. Se você vai fazendo aportes mensais, investindo independentemente do cenário, no longo prazo você acaba fazendo um preço médio bem interessante e é praticamente impossível você perder dinheiro na Bolsa de Valores se você faz aportes mensais e analisa minimamente ali os seus investimentos. Então, para quem pensa em aposentadoria, sim, a Bolsa continua sendo um excelente investimento. Pode ser que ela fique lateralizada durante um determinado período, pode ser que ela caia, por exemplo, no governo do Lula. Ninguém sabe o que vai acontecer porque o futuro ninguém consegue prever, mas mesmo que ela caia, use isso de oportunidade para comprar mais ações e lá na frente você vai colher os frutos, igual quem comprou lá no caos da crise de 2008, quem comprou no caos da pandemia de 2020. Enfim, quando você compra ações pensando no longo prazo e diversifica a sua carteira, e o mais importante é isso, você diversificar a sua carteira, diversificar em ações e também diversificar em classes de ativos. Coloca em ações, fundos imobiliários, renda fixa, porque essa diversificação e o rebalanceamento ao longo do tempo é isso que vai fazer muita diferença. E caso você queira aprender a analisar essas ações e tudo mais, eu tenho o meu curso Bola de Neve, que eu vou deixar o link aqui na descrição também para você se inscrever, vou deixar um desconto especial para você que assistiu esse vídeo, e é isso. Tamo junto, espero que tenha gostado, deixe seu like se você gostou, e até a próxima. Um grande abraço e até lá.